Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Bom pessoal, o cabelo está assim, tá bem avermelhado porque tem uma janela enorme aqui com sol vindo, né? Então deixa ele mais avermelhado ainda. Esse cabelo já foi vermelho e como ela tem muito branco, a gente tá removendo o vermelho do cabelo dela. Danificou bastante, como é óbvio, não teve jeito nesse caso. E não tinha como não clarear. Ela tava escrava assim de pintar ele, né? Porque tava muito branco nas laterais, muito branco mesmo. O cabelo dela tá hidratado, tem óleo nele, né? Foi hidratado com óleos e tal, porque a gente vai escovar ele antes de puxar ele na touca. E por incrível que pareça, passou muito fácil na touca. Eu vou mostrar pra vocês que tava passando facinho os fios, não tava puxando, muito tranquilo foi pra puxar o cabelo dela, me surpreendeu. Eu ia tentar, se não desse certo pra puxar na touca, eu ia desistir, porque eu já desisti muitas vezes de passar um cabelo na touca, porque eu tenho, na verdade, trauma de touca, porque no curso aquilo só vinha aqueles tufos e era muito estressante, muito irritante, e eu não gosto de trabalhar com touca. Mas, nesse caso aqui, eu, no caso, quis trabalhar com a touca. Bom, olha as laterais. Ele dá uma mudada de cor por causa do sol. Olha, eu vou na frente, tem menos sol, ele fica mais marrom, assim, mas ele tá bem alaranjado. No sol ele fica bem alaranjado mesmo, bem avermelhado. Eu tô usando essa agulha própria pra puxar na touca. Ela vem a quantidade certa de cabelo e não puxa aquele tanto, aquele tufo, entendeu? Então essa agulha é a própria mesmo pra puxar fios na touca. Eu tô usando a touca de silicone porque eu ia fazer na descartável, mas eu não achei aquela descartável normal assim pra fazer a vácuo. Eu ia fazer a touca vácuo, mas eu não achei aquela Santa Clara pra comprar. Eu achei umas outras toucas, mas era tipo assim muito pequenininhas as toucas, não dava pra fazer na touca descartável. Aí teve que ser nessa touca. Os fios, olha, estão passando tranquilo, bem facinho. É de cima para baixo, senão se você começar de baixo para cima, quando você puxar os que estão em cima, é como se você tivesse pegado a ponta do cabelo ou o meio do cabelo na touca mais embaixo, porque você começou da parte de baixo. Então é sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Porque senão você puxa o fio. Se você começar de baixo, quando você estiver em cima, você puxou os fios de baixo, que você já puxou nos buraquinhos. Então quando você puxar os fios de cima, os buraquinhos de cima, né? Ai, confundiu tudo, mas acho que você entendeu. Se não entendeu, comenta nos comentários. Meu Deus do céu. É simples. É só não puxar de baixo para cima e de cima para baixo. Puxa de cima para baixo sempre, né? Bom, pessoal, eu tô concluindo todos os puxadinhos aqui, olha, bem puxado. Essa touca é virgem praticamente e foi muito tranquilo para puxar o cabelo dela na touca. Muito tranquilo mesmo. Não vinha tufos e só vem tufos também quando soa assim, em alguns lugares. Então é bom usar talco, bastante talco para tirar a aderência do fio no silicone. Aí você consegue puxar com mais facilidade ainda. Bom, então vamos preparar agora o pó descolorante que já está misturado ali com essa Ox 20 da Beira Alta. E o pó descolorante eu usei da Inoar. Esse pó aqui, olha. Eu gosto desse pó, ele abre 8 tons e com Ox volume 20 na raiz e vou usar 10 volumes no comprimento. Tá aqui a misturinha. Não vou colocar muito no cabelo dela, só uma quantidade na raiz assim para não se espalhar demais, porque, né, todo cuidado. Bom, eu trancei o cabelo dela ali na nuca também. Agora eu vou fazer toda a aplicação da raiz. Vou colocar um papel alumínio. E vou deixar agir o tempo de pausa, né? Vai aplicando. Só na raiz. Pessoal, eu também coloquei um pouquinho de óleo no meio desse pó descolorante. Para deixar ele um pouco mais razoável, assim, mais tranquilo para aplicar na raiz dela, porque a gente já vai cortar esse cabelo. Na verdade, a ideia não era cortar, por isso a gente não cortou antes, mas a gente decidiu cortar porque as pontas ficou ainda diferente da raiz, não tem jeito. Então a gente decidiu cortar ele um pouco mais curto. A gente vai alisar, como eu falei no início do vídeo, vai fazer uma progressiva para ele ficar bem liso
Eu acho que eu também vou iluminar mais a franja dela com o loiro. Então se vocês quiserem que eu grave assim vídeos o mais rápido, né? Porque eu vou gravar e vou editar. Então, quem quiser assim bem rápido, estiver curioso, deixa um like nesse vídeo e compartilha. E comenta aí, eu quero os vídeos do cabelo dela. E quem quiser conferir a saga, é só ir no box de informação que vai ter aí todos os vídeos. Bom, as laterais do cabelo dela tá bem branco mesmo. E o topo nem tanto assim, então tem fios brancos com fios escuros e vermelho, né, que tinha do primeiro vídeo. Lá no primeiro vídeo, se você for conferir no box de informação, você vai ver que o cabelo dela era vermelho e ela já pintava há muitos anos de vermelho. Então, pra quem pergunta, sai fácil, não sai, gente, não sai fácil. Gente, é a mesma coisa pro preto, é muito difícil sair. Então, só passei o pente aqui um pouquinho, não vou puxar muito, só para evitar que fique marcado o contorno. Vou prender e colocar um papel alumínio. Certifica-se que está tudo bem aplicado. Tá tudo aplicadinho. Agora o papel alumínio. Coloca assim. E fecha em cima e pronto. Não sei se não estava no rosto dela, eu subi um pouco depois. Bom, eu aguardei um tempo depois que eu coloquei o papel alumínio e a raiz clareou bastante. Então, agora eu vou puxar para as pontas com 10 volumes, porque essas pontas, pessoal, tá muito sensível mesmo, então não aguenta nem 20 volumes. Então agora eu vou aplicar nas pontas com 10 volumes, depois eu ainda vou fazer uma champusada, porque não vai ficar claro como deveria, né? Mas pelo menos com 10 volumes suportou muito bem. Não ficou elástico, não ficou, sabe? Ficou até bem resistente com 10 volumes. Então a ideia era tirar o pigmento todo sem danificar o fio. Bom, vamos lá. Pessoal, eu tô aplicando agora no comprimento, né? Sem shampoo, só Ox, 10 volumes e pó descolorante. Vamos descendo o produto. Última mecha. Pessoal, eu não tô usando luva porque tá com 10 volumes e tá bem tranquilo. Eu tô lavando a mão toda hora. Então toda hora eu corro ali e lavo a mão. Eu não gosto de luva e eu só tenho luva de plástico aqui, aquelas luvas horrorosas. Pessoal, eu deixei agir então o tempo de pausa e foi esse o resultado da primeira descoloração com Ox volume 20 na raiz e 10 volumes no comprimento. Bom, eu vou usar esse óleo manteiga de karité, colocar um pouco na mão e passar pelas pontas do cabelo dela. O cabelo tá bem tranquilo, não tá assim um cabelo elástico, tá bem de boa para trabalhar. Eu vou aplicar mais uma vez o pó descolorante no cabelo dela, vou aplicar com Ox volume 20, mas eu vou deixar só 5 minutos e depois já vou vir com o shampoo por cima para fazer uma champusada e levar para a raiz toda a mistura. Eu vou tirar também o excesso de água, né, do cabelo dela, em torno de 60% a 70% da água. Bom, pessoal, eu terminei de remover toda a água do cabelo, né? Toda não, mas em torno de 60% a 70% da água. O cabelo tá assim, tá nesse tom. E agora eu apliquei
tô aplicando nesse caso já o shampoo, porque eu apliquei, como eu falei, a mistura da Oxy Volume 20 com o pó descolorante no cabelo dela, no comprimento só. Deixei agir por uns 5 minutos sozinho essa mistura do pó descolorante, ou seja, uma mistura normal de pó descolorante com Oxy Volume 20. E só agora, depois de 5 minutos dessa mistura sozinha no cabelo, é que eu comecei a jogar shampoo e a misturar para a raiz, né, do cabelo todo. E vou deixar agir aqui um tempo no papel alumínio também, pra gente conseguir um fundo de clareamento mais próximo do 8 possível. Tô colocando aqui uma sacolinha na mão. Sacolinha não, né, gente? Aquela parece sacola, aquela luva horrorosa que eu não gosto nada. Bom, fui lá e enluvei mais o cabelo dela e agora deixei lá no papel alumínio, né, agindo. E vou preparar aqui a misturinha para matizar essas mechas. Esse daqui, pessoal, é o 000, é um super clareador. Estou colocando ali um super clareador junto à misturinha desse tom aqui, olha, que é um 8.12. 8.12 da Professional Color Yamaha, né? É da Yamaha. É o 3D da Yamaha. Eu gosto desse tom, acho interessante essa cor. Vou colocar também um grãozinho de corretor azul. Esse daqui, pessoal, é o mesmo tom, é o 812, só que não é o 3D, é o normal da Yamaha. Tá aqui, eu vou usar 30 volumes, por incrível que pareça, porque eu não vou tirar da touca. Eu vou usar 30 volumes porque eu não tenho de 20 volumes aqui, a minha de 20 acabou, infelizmente. Mas o cabelo dela tá super tranquilo, vou usar bastante óleo no meio também. E vai ser tranquilo pra gente conseguir deixar um tom mais legal. Olha como já tá depois da shampoozada, já ficou bem claro, né, o cabelo dela. E tá ótimo pra trabalhar. E a gente decidiu que vai cortar de última hora, porque senão eu tinha cortado ele antes, mas não tínhamos conversado sobre isso e decidimos cortar o cabelo dela um pouco abaixo do ombro. Eu não gravei porque senão ia ficar muito longo e já tava tarde. Então eu não gravei o corte, mas foi tranquilo, é um corte reto, não tem muito segredo. Reto e depois vim com a tesoura dentilhadinha lá, desbastadeira, pra tirar aquele peso que fica nas pontas. Bom, eu tô aplicando agora no comprimento essa misturinha que a gente fez do super clareante com o 812 da Yamaha. Pessoal, então foi isso, eu deixei agir no comprimento primeiro e agora eu tô aplicando na raiz, puxando das pontas, né, pra raiz. Vou enluvar bem, misturar a raiz também. Olha, vamos aplicar aqui na raiz a misturinha. Vamos deixar agir também mais um tempo na raiz. Aí eu vou levar pro lavatório, vou tirar a touca e vou lavar o cabelo dela todo, né? E vou matizar o cabelo dela inteiro, né? As partes onde não foi feito mechas e não onde foi feito mechas, com o shampoo silver, com a máscara matizadora e também usei umas gotinhas de violeta genciana para deixar eles mais cinzas, assim, mais cinzinha, mais branquinho, porque tem muitos fios brancos no cabelo dela e, né, então é isso. Lavei, hidratei, escovei e foi esse o resultado. Ficou assim, pessoal. Eu realmente não sou muito fã de touca, não vai ter jeito, eu não gosto de trabalhar na touca, mas comenta aí o que você achou, dê uma nota para esse trabalho, é um dos poucos trabalhos que tem aqui na touca, porque eu realmente não gosto. Então é isso, deixa o seu like, se você quiser ver o alisamento nesse cabelo, que eu vou lavar no mesmo dia o alisamento que eu vou fazer, e vai ficar liso japonês, compartilha esse vídeo, por favor, e deixa um like. Bom, é isso, então a gente se vê por aqui num próximo vídeo. Um abração pra vocês e até lá.